façam nós da organização e tal se deve ao facto de nós termos previsto um painel que tinha um lindíssimo nome, o Pensa Outro Mundo, a outra raça, a outra gente. Tínhamos previsto 3 intervenientes vindos do Brasil. Acontece que Valéria da Silva Paiva já há uns dias nos disse que não podia vir. E João Marcos Lopes apenas ontem nos disse que não podia estar connosco. Enviou de facto o texto, mas eu tenho medo que não tenhamos tempo de o ler. Por isso, vou passar a apresentar de imediato a Ida, que sim, ela está desde o princípio esquerdo e aqui está, e com muito gosto, é com muito gosto que eu acolho aqui. Então, uma muito rápida apresentação da Ida, mas circunstancial, de qualquer maneira. É professora associada do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, no Brasil, evidentemente. É doutorada em Letras, Literatura Portuguesa. Fez um pós-doc na Universidade da Sorbonne Paris 3, no âmbito do programa de pesquisas interdisciplinares sobre paisagem. É diretora do Instituto de Letras da UFF, da gestão, portanto, 2015-2019, está em plenas funções. Coordena um núcleo de estudos de literatura portuguesa e africana. É membro do Polo de Pesquisa, nós temos investigação luso-brasileiras, sediada no Real Gabinete Português de Leitura, aqueles que sabem. Nesse gabinete foi bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian, para uma investigação sobre correspondência de escritores oitocentistas. Lidera os grupos de pesquisa, poesia e contemporaneidade e estudos da paisagem nas literaturas de língua portuguesa. Organizou variedíssimos livros, autora de muitos ensaios sobre poesia portuguesa moderna e contemporânea, disse aqui está, mais coisas. É, portanto, investigadora também do Conselho Nacional de Pesquisa, isto é importante, integra o Grupo Internacional de Investigação sobre Linguagem Poética e Visualidade, concebe o Instituto de Literatura Comparada, Margarida Losa, da Universidade do Porto. Tudo isto é importante para ver o cuidado com que nós escolhemos, de facto, os oradores que aqui estão hoje, a sua pesquisa, todo o seu trabalho, portanto, tem que ter trabalho muito sério e reconhecidíssimo, e por isso está aqui. Por outro lado, tenho um enorme gosto, há muitos anos que conheço a Ida, de travessias poéticas. Houve um congresso que eu, com outras pessoas, evidentemente, organizei na Fundação Gulbenkian em 2010 e na PUC de São Paulo, onde esteve presente também, entre outros, a Ida, e é com um enorme prazer que eu dou as boas-vindas, ao mesmo tempo dou as boas-vindas à Gilda Santos. Acabámos de falar no Real Gabinete. Seja bem-vinda, Gilda. É um prazer também estar aqui connosco hoje. Tem a palavra, a sua comunicação, tendo o título Diálogos Luso-Brasileiros, Mário Dionísio, em A Paleta do Mundo. Retomamos a Paleta do Mundo, inesgotável texto de Mário Dionísio. Tem a palavra. Bom, boa tarde a todos, acho que todos estão me escutando. Eu permito uma brincadeira, eu estou me sentindo como no júri de doutoramento, em que todos os colegas já abordaram a tese de todas as formas, e agora eu vou ser um pouco repetitiva na minha abordagem, não é? Eu quero agradecer muitíssimo a organização do evento, nas pessoas da professora Paula Mendes Coelho e da professora Kelly Basílio, enfim, com toda a equipe que organizou esse evento, esse congresso, nesses 4 dias de intenso trabalho, não é? Agradecer a todos que estão aqui também, aprendemos muito ouvindo todas as manifestações até o momento, não é? Estamos aqui com um problema técnico, mas eu vou começando, depois veremos Eu também quero agradecer, um pouquinho rapidamente, meu texto vai levar 25 minutos de leitura. Eu quero agradecer à professora Maria Alzira Seixo, que cerca de 2 anos atrás esteve conosco na minha universidade e numa palestra de 2 horas falou muitíssimo com nossos alunos a respeito do Mário Dionísio, já prevendo, já dizendo da execução futura desta comemoração do centenário. Bom, de início, creio ser importante contextualizar minha comunicação. Há cerca de 20 anos, no âmbito do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e do Polo de Pesquisas, como nós dizemos, o Polo de Investigações Luso-Brasileiras, PPLB, do Real Gabinete Português de Leitura,
trabalhamos, para além de estudos mais específicos de poesia portuguesa contemporânea, sobre as relações literárias luso-brasileiras no século XX, seus diálogos e silêncios teóricos, críticos e artísticos. Interessa-nos muito mapear e entender essas relações, modos e ações de conhecimento, investigação e divulgação. É sempre surpreendente constatar que são ainda poucos os estudos comparados de literaturas brasileira e portuguesa, que há mais silêncios que diálogos nas bibliografias teórico-críticas referenciadas. Fora, então, do ambiente universitário, é predominante, de maneira geral, o desconhecimento recíproco, não se constituindo efetivamente um projeto mais sedimentado de circulação e leitura de obras que constituem um rico acervo dos dois países. As razões para a continuidade de tal indiferença mútua não precisaremos repetir neste momento, ainda mais se somos leitores de obras dedicadas a essa questão por Eduardo Lourenço. Assim, no Brasil, cabe ainda aos professores universitários de literatura portuguesa, e penso que em Portugal o mesmo se dê em relação à literatura brasileira, um forte trabalho em rede de ensino, investigação, divulgação e sedução para conquistar novos leitores que, por sua vez, poderão motivar novos interesses ao serem também professores, editores, escritores ou leitores mais empenhados. Porém, houve um período no século XX, sobretudo décadas de 30 e 60, em que se efetivou um encontro mais atento de escritores e leitores não acadêmicos dos dois países, não motivado por interesses comerciais, mas pela partilha de projetos sociopolíticos literários comuns. Esse tempo, em Portugal, correspondeu especialmente à atuação dos escritores neorrealistas, com seus ideários, suas práticas e suas polêmicas. Com o comprometimento político explícito relativo à realidade social e histórica do seu tempo, e de acordo com um projeto ideológico orientado, esses artistas tratavam esteticamente de uma vivência de escassez e de opressão. Em paralelo, no Brasil, havia também uma produção literária fundamental sob esse aspecto, que veio a constituir o que foi denominado entre nós de geração de 30, ou segundo modernismo, ou no campo da prosa, de romance regionalista, o qual evidenciava a dura realidade da região nordeste do Brasil em confronto com a situação mais urbana e desenvolvida do Sudeste, com cidades nucleares como Rio de Janeiro e São Paulo. Essa produção literária atraiu, seja por razões culturais e até afetivas, como diz Carlos Reis, em um livro com textos sobre neorrealismo, atraiu os leitores portugueses que acompanhavam do outro lado do Atlântico e, na medida do possível, num tempo sem internet, o que vinha sendo produzido no Brasil, com acentuada presença de imigrantes portugueses a reconstruir a vida, ou mesmo de intelectuais exilados que passavam a integrar as diferentes formas de promover a vida cultural brasileira. Lembremos rapidamente Ferreira de Castro, que viera para o Brasil aos 12 anos de idade, em 1911, para morar com um tio em Belém do Pará, e foi trabalhar como guarda-livros no seringal amazônico. Dessa experiência, mais tarde, resultou o romance A Selva, publicado em 30, com imenso sucesso no Brasil, várias traduções no mundo. Mas aos escritores portugueses dos anos 30 e 60 interessavam, sobretudo na narrativa, os nomes nordestinos de Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e do sulista Érico Veríssimo.
destacando-se nessa produção o tratamento crítico da vida brasileira com profundos desequilíbrios sociais e as mazelas do nosso Estado Novo. Na poesia, ecoavam obras de Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Murilo Mendes, com dicções diversas e atentas, com uma atenta preocupação com o seu tempo. Compreende-se que os problemas brasileiros e sua configuração literária e ou poética interessasse aos portugueses às voltas com as suas próprias dificuldades e esteticamente em discussão sobre compromisso ou autonomia da arte em relação à realidade e à sociedade. Foi uma fase profícua de atenção e de encontro de escritores, artistas e críticos de ambos os países. Ora, esse trânsito de ideias só foi possível pela vontade daqueles que buscaram conhecer intimamente o que se produzia ali e atuaram nos seus espaços de voz e de escrita em prol do conhecimento mútuo e da avaliação mais densa da cultura alheia. No quadro dos pensadores portugueses, destaca-se com justiça Mário Dionísio, considerado por muitos o mais lúcido teorizador do movimento neorrealista, de que foi também múltiplo artista. Como todos sabemos, e agora muito mais ainda ao longo deste congresso, Mário Dionísio foi uma personalidade múltipla de grande intervenção cultural. Profundo conhecedor das artes plásticas, sendo mesmo pintor, escreveu, para além da poesia e da ficção, uma obra extremamente valiosa, sobre a qual já falamos aqui muito, A Paleta e o Mundo. E porque nós já falamos muito sobre essa obra aqui, me poupa que eu repita o que já foi muito aqui discutido. Estimulado por sua própria inquietação diante da arte chamada moderna, Mário Dionísio propôs-se a discutir os equívocos que envolveriam a produção e a recepção artística da primeira metade do século XX. Embora ao longo dessa obra volte seu olhar principalmente à produção pictórica, os índices de nomes citados mostram a incrível abrangência da sua cultura estética, Dionísio não deixa de reservar espaço para relacionar a pintura a outras produções artísticas, como a literatura e a música, sobretudo a literatura. Por meio dessa ampla e sempre equilibrada discussão crítica, acaba por expor igualmente os problemas debatidos pelo pensamento neorrealista sobre a arte como gesto de intervenção e de transformação da polis. Ao procurar realizar uma detalhada análise da arte moderna sobre diversos aspectos e considerando diversas manifestações, defende a necessidade de uma educação dos sentidos, não se eximindo de indicar, ao lado de nomes consagrados da arte europeia, nomes oriundos de espaços periféricos, como México, Brasil e mesmo alguns outros países da América Latina. O autor explicita as diretrizes que orientam as análises das obras discutidas ao longo do seu percurso reflexivo. Sua perspectiva demonstra a preocupação em avaliar com equilíbrio a relação entre autonomia estética e compromisso político da obra de arte. Ao questionar alguns dos fatores que para ele estariam isolando a arte moderna do público, Dionísio objetiva desfazer alguns dos mal-entendidos que permeariam essa relação. No prefácio escreve, vocês já ouviram isso, temos à nossa frente um prévio e imenso trabalho de iniciação que, por razões que me escapam, nem toda a gente parece aplaudir. Por mim, aplaudo e desejo. E mais adiante diz, também já ouviram, uma longa conversa, né? Essa obra é uma longa conversa com aquelas tantas pessoas, como eu próprio fui, que vendo na pintura moderna qualquer coisa de chocante, cujo porquê se lhe escapa, achariam, contudo, indigno injuriá-la sem terem feito algum esforço
para entendê-la. A leitura dessa obra ainda hoje é esclarecedora sobre vários aspectos que já foram apresentados nestes 4 dias dionisíacos. Mas nosso objetivo modesto é lembrar e valorizar, em homenagem a Mário Dionísio, como essa importante voz da cultura portuguesa moderna quis se aproximar da arte brasileira e reconhecer suas escolhas e práticas, colocando-a também em diálogo com outras formulações estéticas já tão reconhecidas. Ao longo de A Paleta o Mundo, a pintura brasileira, com destaque para o nome de Cândido Portinari, é citada ao lado da produção de pintores europeus de maior prestígio, como Kandinsky, Matisse e Picasso. Também as referências à literatura brasileira regionalista ocorrerão em sínteses avaliativas. Refere-se à Semana de Arte Moderna Brasileira, ocorrida na cidade de São Paulo em 22, destacando nomes como Gilmário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Vila Lobos, Di Cavalcante e Anita Malfatti. Denomina, e cito palavras dele, surto literário poderosamente renovador a escrita de Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo. Sob este, aliás, fizera sua tese de licenciatura em 39, sob um título, Um Romancista Brasileiro. Naturalmente, suas escolhas estão de acordo com os problemas teóricos e motivos que lhe interessam mais de perto. O questionamento da função da arte, a problematização social, ideários políticos, uma ética da dignidade humana e a utopia de um mundo melhor. Mas a maior atenção analítica, sem dúvida, vai para o pintor Portinari. E aí agora a gente já tem as imagens, ele pode botar em caixa, né? Vai para o pintor Portinari, que aí aparece também com a sua paleta em mãos, né? Vai para o pintor Portinari, que é referido em diferentes momentos e para o qual Mário Dionísio dedica observações atentas e elogiosas sobre sua produção artística. Diz ele num determinado momento, obra vastíssima de óleos e têmperas, de grandes e pequenas dimensões, onde sempre se afirma o ímpeto de chama inquieta de um novo realismo marcadamente social e inequivocadamente moderno. Lembremos que o pintor brasileiro se apresentara em Portugal pela primeira vez no estande de arte do Pavilhão do Brasil na Exposição do Mundo Português em Lisboa, no ano de 40, com a pintura Café, que nós já vimos aqui também representada. Historiadores da cultura brasileira e da obra de Portinari referem que tal presença era uma contradição à obra de Portinari nessa exposição, já que sua pintura se afastava das outras produções que também participavam desse estande, representando de maneira tradicional a arte do Brasil. Nascido em 1903, numa fazenda de café em São Paulo, de origem humilde, filho de imigrantes italianos, Portinari amadureceu ao longo da vida o projeto estético de retratar o brasileiro na sua realidade social e na sua vivência, da sua cultura profundamente, uma vivência profundamente humana de sua cultura popular. A historiadora brasileira Luciene Lenquiu, em seu O Café de Portinari, na Exposição do Mundo Português, Modernidade e Tradição na Imagem do Estado Novo Brasileiro, uma edição de 2011, rastreou essa participação em Portugal, seus motivos e contrastes com as outras obras brasileiras expostas. A historiadora questiona essa presença dissonante e defende algumas explicações. A obra havia recebido a segunda menção honrosa num importante prêmio nos Estados Unidos em 1935, honra que só tinha sido dada antes a Salvador Dalí. E Portinari mantinha uma forte rede de sociabilidade intelectual, companheiro que era de poetas, escritores, jornalistas e diplomatas.
Além disso, em 1940, já tem a sua obra reconhecida internacionalmente. Não nos interessa reproduzir a pesquisa já realizada pela historiadora, mas ressaltar o fato de que a tela tão simbólica das contradições da sociedade brasileira, como é dito num trabalho a respeito, provocou entre os visitantes da exposição discussão e impactou a percepção estética portuguesa. Cito: o impacto visual causado por Café entre pinturas identificadas como acadêmicas propiciou que Portinari e sua obra ficassem conhecidos em Portugal e se tornassem assunto da imprensa portuguesa. A repercussão envolveu o campo cultural daquele país nas discussões sobre questões centrais e prementes em torno da arte moderna no Brasil e em Portugal, como nacional, internacional, arte pura, arte social, além de apreciações arte-vida e arte política. Pergunto se Mário Dionísio teria tido a oportunidade de examinar de perto essa exposição e ser também impactado por essa tela dissonante no qual a riqueza de um país era carregada por homens de ascendência escrava com cabeças ocultas ao peso dos pesados sacos de café, com pés e mãos disformes, numa relação tensa com o trabalho e com a terra. Por muitos anos, e até a morte do pintor brasileiro, em 6 de fevereiro de 62, Dionísio acompanhou a obra de Portinari. Dela fez diversos textos. Em 1946, o conheceu pessoalmente e o entrevistou. Redigiu ainda outros textos sobre a sua obra e com ele manteve correspondência. Tanto está aqui na Casa da Achada, como está, para quem desejar ter agora um outro conhecimento a respeito dos documentos envolvendo Portinari, vocês podem visitar o portal Portinari, não é? E foi feito com o projeto do filho de Portinari, que é um professor de matemática universitário, e que disponibiliza online muitos dos documentos de Portinari, inclusive essa correspondência entre algumas cartas, né, de Mário Dionísio a Portinari. Em A Paleta, o Mundo, é dito: Portinari, sempre tão cioso do seu assunto, da sua intenção, da utilidade do seu canto, observou há anos que, com a paleta na mão, se preocupa somente com a harmonia da cor e que sempre parte de uma composição abstrata para chegar a uma arte figurativa. Recordo-me de uma longa conversa que uma vez tive com ele, quando abrira a sua grande exposição de Paris em 46, e esta provocava grandes discussões sobre os caminhos do realismo, em que o grande pintor brasileiro, com a sua habitual humildade, me falou da lenta elaboração de um dos seus murais. Tinha um tema bem definido, uma profunda emoção impulsionava, mas como transformar esse tema em pintura? Como comunicar a sua comoção à parede vastíssima e, através dela, a todo o público? Aos olhos de Mário Dionísio, entre os artistas brasileiros, Portinari parece reunir um conjunto de qualidades necessárias para a vivência da arte como conhecimento, intervenção e transformação. Sua obra experimenta processos de elaboração e concepções temáticas originais que estabelecem outros olhares sobre a gente do seu país. Mas, ao falar de Portinari, Dionísio sabe bem que está levando ao conhecimento do seu leitor português uma produção brasileira mais vasta, sobretudo literária, produção de um tempo em que diferentes artistas eram companheiros de uma mesma aventura, a partilha da percepção moderna da arte num país vasto e de tantas contradições e desigualdades internas. A pintura de Portinari dava a ver o que os escritores davam a ler.
e havia em todos a vontade de encontrar os meios estéticos necessários para produzir uma arte realmente brasileira, palpitante de vida, com as emoções e condições de existência numa realidade ao mesmo tempo dramática e lírica. Portinari foi amigo de escritores fundamentais dessa literatura, como, por exemplo, Graciliano Ramos. Aí temos uma imagem de Graciliano com o Portinari. E penso que é de interesse ouvir o que Graciliano escreve numa curiosa carta a Portinari. É datada de 18 de fevereiro de 1946. Caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada e receio que esta resposta já não o ache, fixando na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e miséria existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. O que às vezes pergunto a mim mesmo, com angústia, Portinari, é isto: se elas desaparecessem, poderíamos continuar a trabalhar? Desejamos realmente que elas desapareçam ou seremos também uns exploradores, tão perversos como os outros, quando expomos desgraças? Dos quadros que você mostrou quando almocei no Cosme Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com a criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. Numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria? Chego a pensar que faríamos cromos, anjinhos cor-de-rosa, e isto me horroriza. Felizmente a dor existirá sempre, a nossa velha amiga nada suprimirá. E seríamos ingratos se desejássemos a supressão dela, não lhe parece? Veja como os nossos ricaços em geral são burros. Julgo naturalmente que seria bom enforcá-los, mas se isto nos trouxesse tranquilidade e felicidade, eu ficaria bem desgostoso, porque não nascemos para tal sensaboria. O meu desejo é que, eliminados os ricos de qualquer modo e os sofrimentos causados por eles, venham novos sofrimentos, pois sem isto não temos arte. E adeus, meu grande Portinari. Em 1962, ano de falecimento de Portinari, também Carlos Drummond de Andrade escreveu uma crônica em que mostra como o pintor reunia à sua volta tantos amigos da cultura brasileira. O fecho da crônica é: como esquecer Candinho, tua casa de laranjeiras? E aquelas horas em que eu, calado e gauche, sentia em mim, sem confessá-lo, o orgulho de ser do teu tempo, da tua companhia. Mário Dionísio, mesmo longe geograficamente, foi dessa companhia e demonstrou em todos os textos que produziu sobre Portinari e sua obra a compreensão sensível desse artista. A questão do realismo em arte encontrou nesse diálogo um desenvolvimento muito lúcido. No estudo introdutório ao álbum Portinari, Dionísio questiona: os que insistem em considerar realismo não sei que absurda cópia da realidade aparente estranharão mais uma vez que se classifique desse modo a obra de um artista que pintava mãos que não há em parte alguma, homens e mulheres de nervos e ossos expostos, espantalhos como gente e gente como espantalhos. Pode passar. Os que, por outro lado, insistem, como agora eu uso, em que afinal só é real o que obscuramente mana para lá de se vê, hão de encolher os ombros perante a miopia de um pintor que não soube, sabemos nós que não quis, desembaraçar-se do figurativo, embora começasse as suas pinturas por uma composição abstrata. Pode ir, passando. Quem, todavia, pensar
que o realismo diz mais respeito à atitude sentimental e ideológica do artista perante a realidade do que a um processo particular de exprimi-la, que o realismo não é uma escola, nem uma técnica, que antes de tudo o realismo se define pelas 1000 maneiras de iluminar a realidade, sim, mas uma realidade considerada profundamente sentida na sua totalidade, e, portanto, no seu movimento, pelas 1000 maneiras de descobri-la e transformá-la no próprio plano social de que parte e que direta ou indiretamente visa, encontrará sempre em Portinari os muitos motivos de meditação e de prazer que só um mestre proporciona. E no Diário de Lisboa, em 62, em homenagem ao falecido Portinari, escreveu ainda: pintando o camponês brasileiro, é o Brasil inteiro que Portinari pinta, desde o enternecimento das meninas tristes do morro, com as suas flores modestas e o seu baú de lata azul, ou as cenas quão melancólicas das festas de São João ao arrebatamento goiesco, perigosamente a um passo, mas só a um passo, da caricatura das trágicas caminhadas dos retirantes que fogem da seca e veem os filhos morrer-lhe nos braços pelo caminho, das ásperas massas brancas tocadas de cinza e de avelã de que saem lavadeiras. E tudo isto, eu corto, estou pulando, e tudo isto que é profundamente brasileiro, tão brasileiro como as Vidas Secas de Graciliano ou a Gabriela de Jorge Amado, é também inegavelmente universal, na sua dor e na beleza que a supera, na miséria de que emana e na energia criadora que a transfigura e a transforma em riqueza comum. Mário Dionísio soube, sim, compreender muito bem a emoção estética da arte de Portinari. E acreditamos que esse diálogo, ao qual temos que juntar Picasso, artista impactante tanto para o português quanto para o brasileiro, formou também seu pensamento estético sobre o que entendia ser uma nova sintaxe para um novo canto, seja realismo ou outro nome. Se nos anos 30 e 60 os escritores brasileiros estavam mais próximos dos portugueses, sem dúvida, muito se deveu a esse pensador português que buscou compreender o outro e sua cultura, acreditando possível que a arte seja realmente lugar de encontro e de conhecimento. Porém, para que conclusões mais densas pudessem ser aqui enunciadas, teríamos que acompanhar mais detalhadamente esse percurso brasileiro, seja na pintura, seja na literatura, que Mário Dionísio acompanhou ao longo de sua vida madura e que certamente na sua atuação como professor deve ter partilhado com seus alunos, incentivando neles a atenção ao outro, aos seus problemas e experiências. Numa carta ao Portinari, ele diz assim: as fotografias que teve a amizade de me oferecer e que espero ainda vir a utilizar editorialmente têm sido de grande utilidade aqui, pois tenho-as mostrado e, de certo modo, explicado a muitos artistas jovens. Mário Dionísio foi um leitor apaixonado, mas de um amor lúcido pela arte e o que pode representar na vida cotidiana. Sua escrita reflexiva, seja em A Paleta e o Mundo, seja nos outros tipos de textos que produziu, não envelheceu. Continua a ser uma educação dos sentidos, porque, e já estou terminando, ele diz, a arte não depende só do criador, mas também do comportamento do público perante ela, e que tal comportamento só se torna válido quando, além de olharmos um quadro, efetivamente podemos vê-lo. E ver para ele é também, palavras com as quais eu termino, intervir em vez de assistir. É misturar-se intimamente com a própria realidade, atuando na transformação prodigiosa em vez de ouvir contar. É aderir humanamente a um destino de risco, em vez de acalmar ou de apupar de longe, aclamar ou de apupar de longe de cor, quantas vezes de encomenda qualquer coisa que só de longe se conhece. Obrigada.
não era nada extemporaneamente repetitiva, era bem articulada e abriu ainda mais o leque entre aquilo que foi dito há bocado e é evidente que todos gostaríamos de colocar questões, mas temos aqui problemas de programação de protocolo. Portanto, vamos ter que mudar esta mesa, vamos ter que encerrar este painel, para dar lugar ao último painel da tarde e do Congresso às 16 horas. Queria dizer, em meu nome próprio, o quanto estou feliz por ter chegado até aqui, até esta hora, deste quarto dia. Foi muito bom. Filo por muitas pessoas, mas filo pelo Mário Dionísio e filo pelo meu pai. Não sei se eu podia dizer, contentíssimo.